Olá pessoal, então hoje a gente vai fazer um videozinho sobre derivadas e eu resolvi pegar um exemplo clássico bem fácil, tá? Para a gente poder usar duas coisas. Primeira definição que a gente viu na semana passada, né, na semana 4, era um estudo sobre a introdução à derivada com os conceitos de continuidade que você viu e tudo, de limite. A gente está vendo a derivada, a definição da derivada, tá? Agora, então a gente vai ver essa função aqui, que é a função f de z igual a z barra, a função conjugado. Então, a gente vai calcular a derivada dela, tá? Em um ponto arbitrário do plano complexo, né? Porque vocês já entenderam que z barra é uma função contínua em todo o plano complexo. Vamos repassar isso rapidinho aqui. Ela é contínua, mas a gente vai mostrar que ela não tem derivada em lugar nenhum, tá? Então ela é contínua em todo o plano, mas não tem derivada em lugar nenhum. Pode acontecer. Então, a gente vai ver isso de duas formas diferentes, usando a definição e usando as equações de Cauchy-Riemann, que você vai ver essa semana. Então, já vou juntar duas coisas, matar dois coelhos numa paulada só. Coitado dos coelhos, coisa horrível, né? Enfim, provérbio, vocês entenderam. Então, é o seguinte, eu vou pegar aqui, primeiro um ponto arbitrário, tá? Z0, um ponto arbitrário, ou seja, Z0. Esse Z0, então, vai ser x mais y', tá? É um ponto arbitrário do plano complexo. E aí, o que é a derivada? Tá? Então, a derivada vai ser, então, a derivada no Z0 vai ser f' de Z0. A gente viu que a derivada é o limite de f de z menos f de Z0 sobre z menos Z0 quando z tende a Z0. É igualzinho o limite, a definição que você vê em cálculo, tá? É a mesma definição que você vê em cálculo. É a definição de derivada em qualquer lugar assim, de qualquer lugar, tá? Se você tiver uma função de uma variável, a derivada é isso aqui. Em qualquer espaço onde exista derivada, espaço topológico, espaço métrico, onde exista a noção de derivada de uma função, tá? Bom, é isso, ok, beleza. Mas eu quero mostrar que esse limite não existe em lugar nenhum, tá? Então, vou pegar aqui, vamos supor que esse ponto, aqui está o plano complexo, tá? Eu vou pegar esse ponto aqui, ó. Tanto faz onde ele está, ele pode ser a origem, ele pode estar em qualquer quadrante. O que eu vou fazer vale para todos os pontos, tá? Então, é o seguinte, você sabe, né, você viu lá na semana 3, que o limite, ele vai respeitar, como você está no plano complexo, ele é uma cópia do R2, ele vai respeitar a noção de limite que você tinha no R2. Então, no limite, você pode calcular, todas as direções têm que existir. Para esse limite existir, você tem que se aproximar de todas as direções possíveis. Você tem que garantir que você vai se aproximar de todas as direções possíveis e que vai ter o mesmo resultado. Então, se todos esses limites existirem, que é o equivalente lá na reta, de você ter limites laterais, né? Se o limite à direita e à esquerda existirem e são iguais, e forem iguais, o limite existe. No R2, assim como no plano complexo, no Rn, né? Você tem que vir de todas as direções possíveis e o limite tem que ser igual, tá? Se ele existir. Então, para você mostrar que o limite não existe, lembra lá de cálculo 2 que você deve ter visto? Quando você vai calcular o limite num ponto, no plano, o limite é uma função de duas variáveis, você tem que fazer o quê? Achar duas direções, pelo menos duas direções, onde os limites, você vai se aproximar do ponto naquela direção em outra direção, e os limites, um deles pode não existir, ou eles existem e são diferentes, tá? Então, a gente usava essa estratégia, vai usar aqui também. É a mesma coisa. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Para mostrar que esse limite não existe, eu vou pegar um ponto arbitrário, que é isso que eu quero mostrar, tá? Eu quero mostrar que isso não existe. Eu vou pegar um ponto arbitrário aqui do plano complexo. Deixa eu fazer mais para cá, porque eu não sei se vocês estão vendo com essa posição que está essa câmera. Então, assim, vou pegar aqui o Z0. Eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou me aproximar usando uma reta qualquer paralela ao eixo X, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou manter o Y parado, tá? Tá aqui parado, esse Y vai ficar fixo, e vou andar um petelequinho no X, tá? Esse peteleco é o famoso H, ou Y, a letra que você quiser, eu vou chamar de H, tá? Então, aqui, ó, é que eu estou andando no eixo X, aqui é o eixo real, tá? É o eixo da parte real. Então, eu vou andar aqui vai ser X, que é a parte real do Z,
mais H. Essa distância aqui é H, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Esse H, não importa se eu estou andando por aqui ou por aqui, não importa se o H, que é essa distância, ela está se aproximando de zero pela direita ou pela esquerda. Eu vou chegar à mesma conclusão. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vamos calcular, vamos pegar primeiro, pegar essa definição. Eu acho que você vai entender por que eu estou fazendo do jeito que eu vou fazer agora. Eu vou pegar essa definição, eu vou escrever de outro jeito. Ó. Eu quero mostrar que esse limite aqui, vamos verificar qual é o limite de f de z é z barra. Z barra vai ser o quê? X menos YI. Tá? Então vai ficar X menos YI menos... a princípio a definição seria essa, né? Ah, uma coisa importante. Agora eu não estou usando mais isso, né? Eu estou usando outra coisa. Vamos chamar esse x0 esse z0 de x0, y0i, tá? Para ficar mais fácil. Para não ficar muito confuso. Então esse z, o z vai ser um ponto qualquer para cá. Eu estou andando para cá, só nessa linha aqui, só nessa reta. Então, o meu z arbitrário vai ser, eu estou andando só com a parte real. Então, vai ser x mais h mais yi. Porque eu estou dando um peteleco no x, tá? Então, esse f de z vai ser, f de z vai ser o conjugado disso. Então, vai ser x mais h menos, porque aí a parte imaginária muda o sinal. O x é x0, né? Que eu tô chamando. Tá? Porque o z é o x0 mais h mais y0. Então, x0 mais h menos y0i menos, agora, o f de z0, que é x0. A f de z0 é o conjugado de z0. Então, x0 menos y0i. Tá? Isso tudo, quando você faz a diferença entre z e z0, isso é o h, tá? H quando H tende a zero. Não importa se é pela direita ou pela esquerda, vai dar a mesma coisa. Então, ó, antes de qualquer coisa, dá uma arrumada nisso aqui. Então, isso vai dar limite. O x0 vai embora com x0, morreu. Menos y0i, menos com menos mais, vai embora também. Sobra só o h sobre h. Então, limite de h sobre h, não importa para onde vai o h, isso é limite de 1, que é constante igual a 1. Então, ó, quando eu andei no eixo x, isso deu 1. Vamos lembrar disso, tá? Então, no primeiro caso, o limite foi igual a 1, tá bom? O que eu fiz? De novo, recapitulando, peguei um z0 e andei só na direção do eixo real, tá? Agora eu vou fazer outra coisa. Vou andar no sentido do eixo imaginário, tá? Então, o sentido do eixo imaginário é aqui, ó. Então, eu vou dar um peteleco no y, na parte do y, tá? Então, aqui eu vou de novo andar com h, podia ser outra letra. Eu vou usar h, mas lembra que o h é a variável do limite, tá? Não precisa ser o mesmo h. É uma letra que indica uma diferença. Então, a segunda coisa que eu vou fazer é a mesma coisa, só que agora o y é que vai ser, que vai andar. Então, eu vou pegar o y, qualquer z que tiver aqui, vai ser x0 mais y0 mais hi. Eu dei um peteleco no y, tá? Muito bem. Aí, vou fazer de novo, então. Limite, f de z é z barra. Então, z barra, só que aqui o z barra vai ser, então, esse cara aqui, ó, conjugado disso. Então, vai ser x0 menos y0 mais hi. Mudei o sinal da parte imaginária, tá? Menos, aí, de novo, f de z0. x0 menos, que é o conjugado, y0i, sobre h. Quando h tende a zero, não importa se é pela direita ou pela esquerda, vai dar a mesma coisa. Bom, de novo, cancelo x0 com x0, o menos y0 vai ficar menos y0i, mais y0i, cancelo. Então, sobra só o limite de menos hi sobre h. Ó, já deu diferente, não importa para onde vai o h, cancelo o h, vai ficar limite de menos i, que é menos i, que o i é uma constante. Ó, o caso 2 já deu diferente do 1, que o 1 deu limite igual a 1. Então, o que a gente fez? Pegamos duas direções diferentes para se aproximar do z0, que é arbitrário, e vimos que o limite dessa expressão aqui não existe, porque para todo ponto, os limites em duas direções diferentes, os limites são diferentes.
que eu fiz foi usar a definição de derivada para mostrar que o limite não existe. Então essa função simples, singela função z barra, a função que você pega um complexo e devolve o conjugado, essa singela função não tem derivada em lugar nenhum. Outra maneira, isso é a técnica que a gente viu na semana 4, tá? É tudo que vocês leram da semana 4, que é a introdução da derivada. Então, por que eu estou fazendo isso aqui? Ó, detalhe, né? Mas por que você não tem uma regra? Não, nem tudo tem regra, porque é z barra. Você não existe isso nos números reais. Nos números reais, você tem regra para isso aqui. Nos complexos também. Se fosse z ao quadrado, a gente mostra que é só a derivada disso aqui, tem uma função derivada, para todo ponto z vai te dar 2z. Tá? Mas isso aqui não tem regra. Qual é a regra de derivação? Não tem, até porque realmente não é derivado em lugar nenhum. Então não tem como ter regra, tá? Se tivesse derivado em algum aberto, a gente poderia criar uma regra, mas não tem, tá bom? Então, em primeiro lugar, a gente sempre parte da definição do derivado. Aí, agora, essa semana 5, você vai aprender que existe uma outra abordagem, que só as funções complexas têm. É uma outra abordagem, que são as equações de Cauchy-Riemann. Quais são as equações de Cauchy-Riemann? Você vai ver uma contarada lá, tá? Partindo do fato seguinte, que toda função complexa tem uma parte real, nesse caso é x, como é conjugado, você muda o sinal, então a parte imaginária que é y. Então aqui o u de x, y, é a função x, e o v de xy é a função menos y, tá? Isso é importantíssimo, porque agora, na semana 5, você vai ver as equações de Cauchy-Riemann, elas vão te dar um jeito de você verificar quando uma função é mais do que diferenciável, quando ela é analítica ou holomorfa, ou seja, ela é diferenciável num aberto que contém aquele ponto em que você está interessado. Então é o seguinte, quem diz as equações de Cauchy-Riemann? Então, equações de Cauchy-Riemann. Dois grandes matemáticos que vocês sabem, devem ter ouvido falar, já conhecem, já fizeram um monte de curso. Cauchy, que até aparece na capa do nosso grupo no Facebook, né? Cauchy com lasers. E Riemann, que é um dos maiores matemáticos de todos os tempos também, um grande matemático alemão, que foi responsável por milhares de coisas que, se eu ficar falando de Riemann, nunca vou acabar. Então, vamos voltar aqui. Né? Quais são as equações de Cauchy-Riemann? Então, ela diz o seguinte, você vê que a função u de xy é uma função de duas variáveis, uma função real de duas variáveis. Funções reais têm derivadas parciais. Você pode considerar as derivadas parciais, não quer dizer que elas existam, né? Assim como v. Então você faz isso. Ó, nas equações de Cauchy-Riemann, o que elas dizem? São duas equações que têm que ser satisfeitas. É um sisteminha de equações. Primeiro, a derivada parcial de u com relação a x no ponto, eu vou tirar o xy para não ficar carregado, tá? Mas é u de x em xy. Nesse ponto, tem que ser igual à derivada parcial de v com relação a y no ponto. E, por sua vez, a derivada parcial de de u com relação a y, tem que ser igual a menos a derivada parcial de v com relação a x. Só isso, tá? Você já deve ter visto coisa parecida em outro cálculo, tá? Existe uma conexão disso com outras coisas que eu não vou falar aqui para não encher o saco. Bom, vamos então verificar se o que acontece com essa função aqui se você calcula a derivada parcial. Você vê que a função x tem derivadas parciais em todo o plano real, né? E a função menos y também. Então eu posso fazer isso que eu vou fazer agora. Vou calcular a derivada parcial de u com relação a x. Qual é a derivada parcial de u com relação a x? Aqui no nosso problema, no problema dessa função, a derivada parcial de u com relação a x é 1. Deriva x é 1. E a derivada parcial de v com relação a y é menos 1. Ó, já deu diferente, tem que ser igual. Pronto, não tem nem discussão, não precisa fazer mais nada. Você vê a facilidade? Então as equações de Cauchy-Riemann vai ser um paraíso para vocês, vão adorar. Tá? Essencialmente era isso que eu queria dizer. Claro que a gente vai ver mais coisas, tá? Sobre isso. Eu peguei só uma função que é bem fácil de fazer conta, singela, que tem duas maneiras de você abordar. Nem toda função vai ser tranquila de você abordar usando a definição. Para isso existem também as equações de Cauchy-Riemann, tá? Veja que assim, inicialmente as equações elas indicam uma condição específica. Vocês vão ver lá, para ser holomórfico precisa de uma coisa a mais, tá? Essas derivadas parciais têm que ser contínuas. Mas assim, leiam e depois a gente discute, tá bom? Então espero que tenha ajudado. Valeu, pessoal!